existe mais uma esperança, uma fé que a ciência responda a isso? Que consiga esquadrinhar alguma coisa, que exista uma pós-vida, ou exista alguma coisa quando a gente morre, ou exista Deus ou um ser superior, do que acho que vai realmente acontecer. Acho que é muito difícil acontecer. Mas talvez, acredito que possa acontecer. Alguma centelha, alguma coisa. Lembra quando tinha aquele papo que das 7 gramas, né? Quando a pessoa morre, misteriosamente se perdia 7 gramas. Teve um filme que falou isso, mas parece que não era verdade, né? Eu lembro desse filme. 21 gramas, né? 21 gramas. Que falavam que era o peso da alma, né? Alguma coisa peso da alma. Então talvez a gente chegue a alguma coisa assim, não. Tem limites, o que a gente é capaz de descobrir tem limites. Mas agora, talvez ou talvez não, né? Talvez não tenha. Entendi. A nossa mentalidade é aqui. Mas imagina que a gente dê um salto tão grande em algum momento que abra um novo aspecto. Por exemplo, ter contato com uma raça alienígena e ela traga tantas novas perguntas que vai mudar toda a nossa ideia sobre até Deus, inclusive. Agora veja, existem 2 caminhos pelo qual a gente pode olhar as coisas, né? O modo Tollens de um ou o modo Pohnlen de outro, né? Na filosofia clássica. A gente tentando chegar a Deus, chegar a partir do ser humano, né? E a partir do que a gente vê no ser humano, como é que a gente pode ver Deus? Agora, a gente pode ver um caminho contrário. A gente pode olhar para o macro, olhar para o universo e para as evidências para a crença ou para a descrença e chegar até o homem aí. Porque geralmente o que a gente faz é isso. A gente está aqui discutindo, mas nenhum de nós está discutindo do ponto neutro, né? A gente já tem algumas ideias preconcebidas que nos ajudam a chegar a essa interpretação do homem. O que eu não entendo do homem? Essa impressão de que eu sou mais do que simplesmente minhas relações sinápticas no meu cérebro. De onde é que vem isso? Se a gente ficar olhando só para isso, né, a gente vai começar a sambar um pouco aqui nos mistérios e nas lacunas. No fim das contas, cada um vai ter um pouco de fé, né, no objeto que acredita que explica quem é o ser humano. A gente tem que fazer um caminho talvez contrário. Não é? Tá, mas Deus existe ou não? Não é? Quais são as evidências que temos? Deus existe ou não, Iago? Deus existe ou não? Existe. Prove. Eu não consigo abrir um Deus aqui e mostrar o que é que seja. Mas existem muitas coisas no modo como eu vivo minha vida e como eu enxergo o universo que me leva a crer que a existência em Deus não é uma questão de fé. É uma questão de aceitar a realidade que está posta à minha volta, assim como é aceitar que o Joel existe. Você não tem que me provar que o Joel existe. Estou vendo o Joel. Você me prova porque você está aqui, eu lhe vejo. Então isso é uma prova. Eu posso ver Deus também à minha volta através das evidências que ele deixa à minha volta. E assim, claro, eu não estou dizendo que discutir a existência de Deus é uma obviedade, né? O que quem discorda é burro ou o que é que seja. Se é tão óbvio quanto a minha existência, então mas me parece assim, um pouquinho lesado. Eu só queria ser educado, mas não, mas existem homens muito inteligentes em determinadas áreas que vão pensar diferente, discordar de muitas formas. Perfeito. Mas a linguagem teológica ainda é a linguagem de que a existência de Deus é autoimposta no universo, assim, uma coisa que a consciência ela tá obscurecida pela descrença. E pela consciência está obscurecida pela descrença, a consciência não quer aceitar a existência, né? Essa é a linguagem de Paulo em Romanos capítulo 1. Não sei se quanto a gente vai discutir Bíblia depois de algum momento. Bastante confortável, né? Mas de um ponto de vista, sim, né? Eu li também porque a Igreja Católica hoje em dia já permite a leitura da Bíblia, então eu também isso é muito pode bom, discutir. Por muito tempo não permitiu. Tô brincando, não era tão assim não também, não era assim não. Mas é só, quando a gente olha para o universo, muitos fatores me colocam a descrença em dúvida em mim, certo? Eu vindo lá, católico, que não tinha fé. Então, tive minhas fases de ateu convicto. Richard Dawkins, o auge do Richard Dawkins era o começo do ensino médio. Então, Deus um delírio, li aquele negócio todo. Eu nessa época era um militante cristão católico. Olha aí, então, a gente ia brigar em posições contrárias. Exato. E eu diria, seguindo Tomás de Aquino, sim, dá pra provar que Deus existe. Não nesse sentido. Mas veja, a minha descrença começou a entrar em dúvida quando eu fui apresentado a uma série de pensamentos, como, por exemplo, o que chamam de argumento cosmológico, né? Por que é que existe algo ao invés de nada? Não é? A inexistência é muito mais provável do que a existência. A gente olha para o universo, as coisas surgiram, apareceram. A gente tem toda a evidência científica hoje que o universo teve um início. Ao longo da filosofia clássica, você pensa nos gregos, você pensa até no começo do cristianismo, a ideia normal era que o universo era eterno. Porque se Deus não existe, então existe eternamente. Hoje, toda a evidência científica que nós temos é que o universo está expandindo, porque uma vez ele esteve todo contido num único ponto. Não é? Como é que isso passou a existir? Não é? E isso é uma coisa que ainda é, dentro dos debates sobre religião, sobre a existência de Deus ou não, é um debate ainda muito acirrado, porque algo passar a existir não só do nada, mas por nada, é uma coisa que é contraintuitiva na nossa percepção da existência.
Os muçulmanos falavam muito sobre isso. Existe um tipo de argumento cosmológico que chamam de Kalam, que é baseado na filosofia islâmica, que o William Lane Craig ajudou muito a popularizar no Ocidente, foi o tese do doutorado dele, sobre o fato de que tudo que existe precisa de uma causa até chegar a uma causa não causada. Algo que sempre existiu. Não é? Quando a gente pensa no universo como algo que teve um começo e se expandiu, isso começou com uma apologética católica. Os católicos começaram a argumentar que o universo teve um começo, ele não é eterno. Isso era os cristãos brigando, não é eterno, teve um começo. Quando a ciência começou a trazer a hipótese do Big Bang, né, que era um xingamento contra os cristãos, estão dizendo aí que os cristãos, tudo começou do nada no Big Bang e tal. E quem formulou o Big Bang era um padre, né? Um padre católico. A hipótese do Big Bang, né? Dentro da perspectiva cristã. Porque para nós que cremos em Deus, é muito mais provável a crença em Deus acreditar que houve o início do universo. Porque ele então criou tudo. Agora a resposta da descrença é a resposta de que não sabemos porquê, como, baseado em nada, havia algo além do tempo, numa tipo de eternidade passada, que fez com que aquele fato, aquele concentrado de existência, de potência, se tornasse ato. E então surgisse todo o universo, as galáxias, e se evoluísse para chegar até nós. Achar que isso acontece, para mim, achar que isso aconteceu nesse mistério absoluto, de estava lá eternamente, e então em algum momento do nada tudo veio, não é? É muito fé pra mim. Eu não tenho fé pra acreditar nisso, sabe? Pra mim é muito mais provável acreditar que houve uma consciência não causada que causou todas as coisas. Então, mas eu não entendo porque você chama de fé. Só pra complementar o que ele fala, eu também... Tudo que eu vi sobre ciência, assim, é uma sequência de acasos ou de coisas que muito improváveis que aconteceram pra gente estar aqui, mas muito improváveis. Até do planeta estar numa posição nem tão longe, nem tão perto. Se tivesse um asteroide... Mas pensa assim... As ondas gravitacionais fracas, se elas fossem um ponto em uma escala de 10 a um centésimo, pra cima pra não existia vida no universo. Eu quero colocar... Mas, claro, estamos discutindo isso porque a gente existe. Então, o que eu queria promover, só um pensamento pra quem tá em casa, é pensar assim. Então imagina que não fosse a gente. E que o universo é imenso. Na ocorrência desse acaso, das milhões e bilhões de combinações possíveis, pra gente estar aqui, aquela consciência que experimentasse ser a única consciência, por exemplo, de um sistema solar ou de uma galáxia tal, teria a impressão de que isso é motivo para acreditar que ela é especial. Sim. Mas você pode ser a única ocorrência dentro de várias não ocorrências. E aí você está experimentando, né, do ponto de vista de quem existiu. Mas é isso que eu tô falando. Perfeito. Mas exatamente a simples existência dessa consciência já é uma coisa incrível. O que eu queria colocar aqui para mim é um argumento mais... Aquilo que eu falei, né? A gente pode discutir o quão bom é a gente ter a fé, ou se Deus existe ou não. Se Deus existe ou não, o argumento pra mim que é o mais forte de todos, que eu realmente gostaria de trazer pra gente debater, é simplesmente que nós temos ocorrências fantásticas e inexplicáveis no universo. O Big Bang, a existência antes dessa existência. Então, o que startou isso? Como que isso é concebido, né? Nossa mente parece não conseguir contemplar isso. Que é o antes do tempo, né? O antes do tempo, ou antes da existência. Exato, perfeito. Que tem a maior massa do universo, é uma coisa que ninguém sabe explicar, entendeu? A solução religiosa é evocar uma figura para explicar uma complexidade tremenda que é mais complexa do que você está buscando explicar. Então você contempla algo extremamente complexo, que é um universo sem respostas, cheio de dúvidas, e aí para isso você cria uma figura maior que o universo, né, que tomou todas essas decisões, que o compreende de forma completa, ou seja, mais complexo do que o objeto que você estava tentando explicar, e aí nele você coloca a responsabilidade e um selo, né, uma trava. Então ele não precisa ser explicado, porque ele transcende isso, e ele agora é a explicação para essa coisa que a gente estava tentando explicar. Então, do ponto de vista explicativo, de dizer assim, acredito porque acho que a complexidade é uma evidência da existência de Deus, por exemplo, ou de alguma força metafísica, para mim é muito fraco. Porque torna o problema mais difícil e não mais fácil. Você acha que é mais difícil o problema quando você pensa que é uma consciência causadora? Muito mais. O que explica essa consciência? Muito mais. Porque além dessa consciência ter criado todo o universo, ser mais, ela adiciona... Agora a gente tem que explicar o universo por consequência dessa existência. Então, o universo ainda não está explicado e ainda pior. Torna a explicação mais fácil, não mais difícil. Como? Então, eu gostaria de entender. Porque existem coisas além do nosso conhecimento que... Essa explicação já contempla daí você vai para pergunta dele, por que Deus existe?
Não, Já que você precisa explicar o universo, tá bom, o universo existe por causa de Deus, ok. Não, eu só tô discordando que a existência de Deus sim, facilita o universo. Não complica. Não facilita. Não, facilita por quê? Porque Deus quis assim. Não facilita porque você não tá dando nenhum instrumento pra explicar a existência e agora você adicionou uma outra existência mais complexa que o universo, que é o próprio Deus. Mas o fato de existir uma existência além do universo não é que ele torna a explicação mais complexa. Porque decidir se é complexo ou não, aí vai, às vezes, do gosto da pessoa. O que define... O ponto é, a partir do momento que eu tenho um universo com início, esse é o grande problema que gera o debate sobre Deus. Se o universo tem um início, dentro dessa realidade que nós conhecemos, tudo que existe por uma causa.